Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Flávio Bolsonaro para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 100ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas e encerrou-se às 18 horas. Obrigado, deputado Flávio Bolsonaro. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para lembrar que o deputado Conte Bittencourt está licenciado no período de 8 a 22 de novembro, tratando de assuntos de interesse particular, nos termos do artigo 252, inciso 3º do regimento interno desta Casa Legislativa. Por isso, não está aqui no dia de hoje. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. E a deputada Lucinha também encontra-se licenciada por motivo de doença. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Cadê o parecer da CCJ que eu tenho que ler? Tem? Deputado Milton Rangel. Só para justificar a ausência do querido doutor Deodalto, que está licenciado em viagem desde a semana passada. A mesa diretora toda tem ciência disso. Presidente. Deputado Carlos Macedo. Apenas para justificar a ausência da deputada Tia Ju, que está no interior da Bahia com a mãe hospitalizada, viu? Em regime de prioridade, em discussão única, projeto de resolução número 577/2017, da autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que decreta a revogação de prisão e dá outras providências. Em discussão a matéria. Senhor presidente, nós acordamos no Colégio de Líderes que 2 irão discutir a favor e 2 contra. Irão discutir a favor André Lazzaroni e André Correia, e contra deputado Luiz Paulo e deputado Marcelo Freixo. Então, está aberta a discussão, é isso? Aberta a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Gilberto Palmares. É só uma consulta ao deputado André. O PT não estava nessa reunião. Eu só quero perguntar se está garantido às lideranças dos partidos o direito a fazer... Perfeito. Claro, encaminhamento. O encaminhamento está aberto às lideranças dos partidos. Para falar... Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir... Senhor presidente, a gente recebeu a informação de que existe uma liminar definindo que as galerias da casa devem estar abertas dentro do limite da segurança para o acontecimento da sessão. Gostaria de saber qual é a posição da presidência com relação à abertura das galerias. A Procuradoria ainda não foi notificada a respeito. Nós temos aqui o procurador, doutor Harriman, e o procurador decano da Assembleia, doutor Rodrigo Lopes, que estão atentos aqui a isso. Senhor presidente, a Procuradoria já foi notificada, inclusive chegamos a, em diferentes situações, ter a distribuição de senhas para garantir o funcionamento com as galerias abertas. Deputado Flávio Serafini, a Casa vai cumprir qualquer ordem judicial. No entanto, quero comunicar a Vossa Excelência que houve uma reunião na mesa, que eu também apresentei a possibilidade de abertura das galerias, me mostraram um laudo e eu fui voto vencido, mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui à disposição. Deixa eu, então, fazer uma consulta à Procuradoria. Presidente, enquanto isso eu caminho. Por favor, deputado André. Eu queria... Presidente, enquanto vê, eu sugeriria que... Olha, eu vou fazer o seguinte, para dar prosseguimento à sessão. A favor, fala o deputado André Correia. Vossa Excelência dispõe de, como foi acordado no Colégio de Líderes, a Vossa Excelência fala por 8 minutos a favor da revogação. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho 20 anos de vida pública. Cheguei aqui nessa casa
em 1999. E eu confesso a todos aqueles que estão me ouvindo que, sem sombra de dúvida, eu hoje vivo talvez o dia mais difícil da minha trajetória política. Eu, por personalidade, tenho muita dificuldade de fazer pré-julgamento, mas nunca também me omiti, e não vai ser hoje que eu vou me omitir, de colocar com clareza as minhas posições. E esse pré-julgamento, essa dificuldade pessoal que eu tenho de pré-julgar, não me impediu, nos momentos importantes dessa casa, como foi, por exemplo, a CPI das milícias, que ajudei o deputado Marcelo Freixo a implantar, e estive presente, fui membro dessa CPI, na CPI do Tribunal de Contas, na CPI da venda de sentenças, onde eu fui relator e que contribuiu para afastar um desembargador, um importante desembargador, eu fui o relator. Não faço isso com o menor prazer. Eu não tenho vocação para urubu, para trepar na carniça de ninguém. E eu queria aqui fazer duas preliminares. A primeira delas é que, como a maioria dos brasileiros, eu acho extremamente bem-vindo o momento que nós estamos vivendo, que ataca profundamente a relação público-privada. Bem-vinda a Lava Jato. Bem-vinda à cadeia velha. Porque desde que eu cheguei aqui, em 98, eu ouço que existe uma tal caixinha, que a FETransport tem influência aqui. Então, eu acho que esse vai ser um momento muito importante para que o Ministério Público, o Poder Judiciário, ampliem profundamente essas discussões, essas apurações, e possa identificar, primeiro, se existe, e segundo, quem são os beneficiados dessa suposta caixinha. Da minha parte, sem ser perfeito, erro, acerto, mas não tenho nada a temer. Cada um deve ser julgado pelos seus atos. Não conheço esses empresários, conheci pela televisão, nunca troquei um telefonema. Aliás, quando vi na imprensa a figura daquele senhor Barata, né, me passa inclusive uma pessoa playboy que envelheceu, mas não quer envelhecer, mas não é importante o que eu penso do senhor Barata. O importante é que a gente tenha clareza, do que nós vamos votar aqui hoje. Aqui, ninguém no voto de hoje vai absolver ou vai condenar os 3 deputados. Não se trata disso, dessa discussão. Nós não estamos aqui votando para dizer se eles são culpados ou se eles são inocentes. Eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive ontem, porque quando eu formei a minha convicção, e eu formei por 2 razões, eu aproveitei que cheguei em casa e chamei as minhas filhas, tenho 2 filhas adolescentes, para assistir comigo o Jornal Nacional. Até porque eu queria esclarecer às minhas filhas a minha posição. Até porque hoje, todos aqueles aqui que votarem da forma que eu vou votar, vão ser massacrados aí, porque eu entendo, né, essa lambança política que acontece no país. É muito difícil explicar o que a gente vai fazer aqui. E eu me convenci por 2 razões. A primeira delas, por uma razão básica da Constituinte, né, que está lá no seu artigo 53, que diz claramente
que um parlamentar só pode ser preso em crime inafiançável e em flagrante delito. E a segunda, um bastidor que eu vou dividir com os meus colegas, falei há pouco, né? Quando se coloca uma suposta obstrução de justiça ao se escolher o deputado Albertassi para o Tribunal de Contas. Eu quero dizer para os senhores aqui, eu não estou envolvido nessa investigação pessoalmente, mas eu fui o primeiro a ser convidado pelo governador para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Talvez pela minha formação, meu mestrado em administração pública, depois foi o Wagner Victor. Então eu ouvi essa narrativa de que há uma organização criminosa tentando se restabelecer para assumir o Tribunal de Contas. Então divido isso com vocês para deixar claro e repetir. Assisti no Jornal Nacional ontem, quando a matéria acabou, a minha filha mais nova de 13 anos virou para mim: papai, como é que você vai votar para soltar esses deputados? Se está dizendo lá que eles receberam 77 milhões, ou não sei quantos milhões. Eu falei: filha, amanhã o papai não vai votar isso. Se eles receberam 77 milhões ou não, não é amanhã que eu vou julgar isso. Vai ser a apuração que vai identificar se isso é só uma delação ou se tem indício onde encontrou o dinheiro. Então o papai não está votando isso. O papai está votando o direito que está na Constituição. Vocês amanhã no colégio ou quando verem as redes sociais, vocês vão ver muitas críticas. Então nós estamos votando aqui uma prerrogativa. Aí a minha filha mais velha falou assim, a de 17, mas papai, por que quando outra pessoa vai presa, que não é deputado, por que vocês não fazem nada só quando um deputado é preso, que vocês têm que dizer se ele pode ser preso ou não? Difícil essa pergunta, mas é porque é assim que está na Constituição. E isso não é uma jabuticaba brasileira, isso tem uma razão de ser, isso faz parte dos pesos e contrapesos dos poderes, da independência dos poderes, da origem da questão republicana, né? Do absolutismo, da supremacia de um poder sobre o outro. Então me preocupa muito. E eu sei que nós que vamos votar aqui, meus queridos companheiros deputados, nós não seremos compreendidos, porque há uma sede, e diga-se de passagem, uma sede legítima de vingança, de revolta, de indignação da opinião pública contra a classe política. E ela tem razão. Mas a gente não pode se vergar e se encovardar de colocar com clareza aquilo que é o que todos nós brasileiros devemos obedecer, a Constituição do nosso país. E aí, decisão judicial não se discute, se cumpre. Eu respeito a liberdade de expressão de desembargador, de promotor, mas eu quero também que desembargador e promotor respeite a liberdade de expressão de cada um dos deputados, de cada um daqueles que vai votar. Não vamos rasgar, pelo menos eu quero dormir com a minha consciência tranquila. Podemos ter, não tenha dúvida, vamos ter desgaste eleitoral, vamos ter desgastes de incompreensão, mas eu quero dormir com a minha consciência tranquila. E falei isso para minhas filhas: vocês já estão grandinhas, 17 e 13 anos, vocês não têm motivo para ter vergonha do pai de vocês na política. Amanhã vocês vão ver falando mal do seu pai, mas eu estou fazendo com a consciência tranquila de que eu não quero nesse país que se rasgue a Constituição. Que se rasgue a Constituição. Se discorda desse princípio do artigo 53, se elege deputado federal, vai para Brasília, apresenta uma emenda à Constituição e muda o artigo 53. Então, no Brasil isso me preocupa. Respeito profundamente todos os poderes, mas eles são independentes e devem ser harmônicos. Para concluir, deputado. E eu concluo, deputado, dizendo isso, dizendo aos meus colegas: é muito melhor dormir, mesmo sabendo que você
não vai surfar nos aplausos fácil da opinião pública, mas dormir com a consciência tranquila de que não está rasgando a Constituição e respeitando profundamente, como sempre respeitei, a opinião de quem diverge de mim. Não estamos falando do deputado A, do deputado B, do deputado C. Nós estamos falando da instituição Poder Legislativo. E é nesse momento de dificuldade, é que a gente tem que reafirmar se a gente quer um país justo, se a gente quer um país que respeite os direitos individuais de cada um, independente de nome. Não podemos rasgar a Constituição. Muito obrigado. Como contraditório, o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos regimentais, devidamente acordado na reunião de colégio de líderes. Senhor presidente, deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados, como bem frisou o deputado André Correia, nós não estamos aqui julgando cassação de mandato, nós não estamos aqui julgando ações criminais, nós não estamos aqui julgando dolo de ninguém. Os 3 deputados, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi, não estão sendo julgados neste momento por esta casa, porque sequer foram julgados pela Justiça. O que nós temos que decidir aqui é uma questão constitucional. Diz a Carta Magna que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E tanto é verdade que decidiu o Judiciário por prisão e encaminhou ao Parlamento, em sinal de harmonia, para saber se o Parlamento concorda ou não. Então está respeitado o princípio basilar da Constituição, independentes e harmônicos entre si. Ainda é preciso dizer que esta é uma decisão duríssima para quem defende a soltura ou para quem defende a manutenção da decisão do Judiciário. Não tem ninguém aqui que esteja alegre, porque, no fundo, o Legislativo está sob o foco da desconfiança. E desconfiança não quer dizer que há culpa definida, porque os casos ainda não foram julgados. Mas me compete dizer, e por isso fiz um voto divergente, acompanhando a decisão do Poder Judiciário, isto é, da 2ª turma do TRF, por muitos motivos. Li as 232 páginas da representação do Ministério Público. Li as 88 páginas que o desembargador Abel Gomes acatou a petição do Ministério Público Federal. E li as 26 páginas que o desembargador Abel Gomes deu o seu voto, submetendo ao escrutínio de outros 4 parlamentares. E os outros 4 desembargadores. E a decisão dos outros 4 desembargadores, somando 5, foi acompanhar o voto do relator. O parecer
do Ministério Público Federal está assinado por 5 procuradores da República. A nossa decisão é jurídica, mas é também política. Nós não temos conhecimento jurídico na área criminal para entrar nas nuances dessas discussões. Por isso, no meu voto, sob o ponto de vista jurídico, não tenho outra alternativa que senão acompanhar a decisão do TRF. Sob o ponto de vista político, as investigações vão continuar. Ninguém dos 3 parlamentares, nenhum dos 3, exerceu ainda o direito de defesa. Por quê? Porque na fase de medidas cautelares, ninguém se defende. Os juízes, nesse caso os desembargadores, julgam sem apresentação de defesa. Então, ninguém está decidindo sobre se existe culpabilidade de algum desses parlamentares. O que está se decidindo aqui é exatamente se a decisão do Judiciário deve ser corroborada ou não pelo Parlamento Fluminense. E eu confesso que na leitura das 232 páginas, eu me senti profundamente incomodado. E até mais que isso, profundamente entristecido. Porque fica parecendo que nesse plenário, se a gente vota a favor, pode ter algo inconfessável num projeto ou numa emenda. Se a gente vota contra, é porque estaria valorizando posições daqueles que querem crescer perante os governantes ou outros. Então, ficamos nós encurralados como o nosso mandato não valesse nada, como o nosso mandato não tivesse a devida proeminência e importância. E a única coisa que um parlamentar pode ter com total liberdade é decidir o seu voto, como bem ele quiser e desejar, e este voto ser respeitado. Mas jamais um parlamentar poderá votar, como aqui levanta a hipótese o relatório do Ministério Público Federal, porque estaria atrás desse voto uma propina para proteger determinados setores. Isto nos agride e nos insulta. Temos liberdade para votar, mas jamais admitir qualquer hipótese de que haja votação e que o prêmio da votação possa ser algum tipo de propina. Por isso, acho que essa investigação terá obrigatoriamente que continuar. E na continuidade da mesma, espero eu que tais fatos não sejam verdadeiros, mas para isso precisa prosseguir. Até porque, concluindo, senhor presidente, tenho aqui feito diversos discursos que ninguém está acima da lei. Nenhum de nós, 70 parlamentares, nem setores empresariais e nenhum outro setor. Defendo aqui, e sou minoritário, que existe um erro na Constituição, quando decide ela que parlamentares podem ser secretários e parlamentares podem ser ministros.
Ora, se a premissa básica de um parlamentar é fiscalizar o executivo, como ele pode se imiscuir no executivo? E também sou defensor que acabe, sim, de vez, lá no Congresso Nacional, com foro privilegiado, porque se isso tivesse acabado, não estaríamos hoje nessa discussão... Deputado Luiz Paulo, me desculpa, está acontecendo um crime nesse momento, uma oficial de justiça está impedida pela segurança da casa e pela polícia de entrar aqui no prédio da LERJ. Tem uma oficial de justiça lá fora, barrada, está gravado, um segurança da casa e a polícia impedindo de entrar. Isso é um absurdo. A presidência determina que seja facilitado o acesso da oficial de justiça que encontra-se lá fora, segundo denúncia do deputado Flávio Serafini. Pode continuar, tem mais um minuto. Perfeitamente, senhor presidente. Dizia eu que o fórum privilegiado deveria acabar, para a gente não estar vivendo o clima que a gente vive hoje. E ainda mais, senhor presidente, o Congresso Nacional aqui mudar as regras para preenchimento de vagas nos tribunais de contas e em outros tribunais, que o critério possa ser o concurso público. E a hora é essa, passar o Brasil a limpo, doe a quem doer. Por isso, senhor presidente, queria dizer que o nosso voto divergente ao relator, o deputado Milton Rangel, que ali está sentado, foi uma divergência de concepção. E espero que esta casa tenha a soberania de decidir como ela assim entender as divergências existentes. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência vai suspender a sessão por 3 minutos. Não tem razão, presidente. Desculpem, já foi avisado pela segurança, pela chefe da segurança, que já foi ela pessoalmente facilitar Então o não vamos ingresso. suspender. Então, positivo. Para falar a favor do parecer da CCJ, o deputado André Lazzaroni. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos acordados no Colégio de Líderes. Primeiramente, uma boa noite, uma boa tarde aos meus colegas deputados, a toda a imprensa presente, a todos os assessores. Como disse aqui o deputado André Correia e o deputado Luiz Paulo, esse não é um momento que nos causa alegria. É um momento de muita tristeza e perplexidade. Quando eu fui escolhido pelos meus pares para fazer a defesa, eu tenho certeza... Senhor presidente, agora não deixa um oficial de justiça entrar no plenário. Ele não pode interromper, não, que não pode interromper a justiça. Deputado, é isso que não pode interromper. Deputado Flávio Serafini, um momentinho. Questão de ordem. Primeiro, os seguranças da casa foram orientados por alguém que não é Vossa Excelência a não permitir que a oficial de justiça entrasse. Com licença. Ela entrou. Agora não estão permitindo que ela entre no plenário. O presidente garante a fala. Com licença, corte o microfone de aparo. O presidente tem que garantir a fala. Um momentinho. Primeiro, desculpe, deputado André Lazzaroni. Primeiro, eu não vou permitir a primeira intercessão do deputado Flávio Serafini foi denunciando o que estava acontecendo. E de imediato foi comunicado o fato. De imediato, o presidente da casa... Momentinho que eu vou falar. E eu estou falando um momentinho. O presidente da casa, em exercício e dessa sessão, de imediato mandou que se tomasse providência. A diretora de segurança foi lá pessoalmente
e aí autorizou a oficial de justiça se encontra aqui, a Procuradoria da Casa está aqui. Ponto. Agora, quero solicitar aos deputados que não interrompam a sessão. Quando alguém estiver na tribuna, não interrompam a sessão. Estou solicitando que não interrompam a sessão. Como aconteceu? Com a palavra o deputado André Lazzaroni, seu tempo começa a contar agora. Obrigado, senhor presidente. É o que eu decidi e está decidido. Seu tempo começa a contar agora. Fica muito difícil. Agora, porque também tinha 1 minuto e meio só de fala. 2 minutos de fala. Fica muito difícil nesse momento. Um momentinho, deputado. É muito difícil. Concordam? Todos concordam? PSOL concorda? PSDB concorda? Todos concordam. Ok. Então, Vossa Excelência começa a contar o seu tempo agora com a concordância do plenário que é soberano. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Queria solicitar aos meus colegas que dessem 5 minutos de atenção, porque eu prometo que não vou passar de 5 minutos. Até porque, para defender a Constituição Federal, que os nossos congressistas originais fizeram e nos legaram, e eu os chamo de refundador da República, ou refundadores da República atual, não precisa, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, ser jurista. O deputado Luiz Paulo vai fazer hoje um voto político, não um voto técnico. Eu não estou aqui, como bem disse o deputado André Correia, para defender colegas que, porventura, tenham cometido os crimes. Também não estou aqui para julgar colegas. Esse não é o foro. Nesse momento, o que nós decidiremos nessa casa é se respeitamos a Constituição Federal desse país ou não respeitamos. Aqueles que querem que rasguemos a Constituição Federal serão os mesmos que no futuro, em breve, pedirão respeito à Constituição Federal. O mesmo jornalista que ataca nesse momento a prerrogativa de foro é o mesmo jornalista que defende a integridade do sigilo da fonte. Eu estou aqui para fazer uma defesa não de companheiros do partido, muito menos de companheiros que eu conheci e aprendi a conviver nessa casa. Eu posso afiançar, se alguém é culpado de algum crime, restando provado, ele será julgado e condenado e cumprirá a sua prisão. Mas esse não é o momento. O que estamos discutindo é: assiste razão a condenação cautelar de 3 parlamentares. Não assiste razão. A Constituição é muito clara e começa no seu artigo 5º. Não suspende a investigação. O artigo 5º dos direitos e garantias individuais, no seu inciso 66, e ele é longo, ele é extenso. A Constituição Federal, ela é clara, ela é cristalina, pois assim quiseram os nossos refundadores da República. O artigo 5º, inciso 66, ninguém será levado à prisão ou mantido nela quando a lei permitir liberdade provisória com ou sem fiança. E é por esse motivo que até hoje o ex-presidente Lula não está preso. Essa é a realidade. Se quiserem mudar a Constituição, chamem uma nova Constituição, modifiquem a Constituição, mas não é passando por cima da própria Constituição existente. E aí eu passo para o artigo, deputado Marcelo Freixo, eu passo para o artigo 53 da Constituição Federal. Deputado Wagner Montes, presidente,
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. O parágrafo 2º, ele é muito claro, só não vê quem não quer. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto, a maioria de seus membros resolva sobre a prisão. E o artigo 27 garante a estes parlamentares as mesmas prerrogativas dos parlamentares federais. Não existe aqui na Constituição, salvo por entendimento de 10, 20, 30 desembargadores que sejam, ou por 10 membros do Ministério Público. Não existe essa ressalva aqui na nossa Constituição. E se formos para a Constituição Estadual, que pelo que me consta, ainda está em vigor, pelo que me consta, não foi declarada inconstitucional. O artigo 102 é claro, os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Eu não vi aqui, eu não consegui achar nenhum crime que foi imputado a esses parlamentares que não seja afiançável. Eu não consegui enxergar motivo para flagrante. Depois, e aí sim, no momento certo, essa casa dará o parecer sobre a quebra de decoro parlamentar. Essa casa terá o momento certo de discutir. Mas agora o que estamos discutindo é a garantia que nos foi dada pelos constituintes originários, se nós temos um mandato parlamentar ou não temos mandato parlamentar. A história, como bem disse os promotores, a história há de julgar. E eu tenho certeza que a história há de julgar este parlamentar como advogado constitucionalista que acredita nos poderes dessa República. E como diria, finalizo, como diria Bertoldo Brecht, ai do povo, Bertoldo Brecht, ai do povo que precisa de heróis, o mesmo povo. E aí eu relembro aqui aos meus companheiros, cristãos como eu relembro, sem querer comparar a história do meu Messias Jesus com a história dos parlamentares, até porque aqui, eu tenho certeza, nesse plenário, nesse país, não tem santo nesse mundo. Se fôssemos tantos aqui, não estaríamos. Eu quero relembrar que a mesma opinião pública que hoje se auto-intitula verdadeira, honesta, pura, foi a mesma que condenou aquele que está ali à cruz. E isso ninguém pode negar. Muito obrigado, senhores parlamentares. A Casa comunica que o Dr. Harriman, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, já está com a oficial de justiça e as galerias serão preenchidas dentro do limite legal para garantir a segurança também de todos que aqui estão e das pessoas que estão assistindo à sessão. Portanto, a casa vai... Não, mas não vamos... Mas o que for o limite será cumprida a decisão judicial. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Não, um momentinho. Para contraditório, o deputado Marcelo Freixo, que dispõe de 8 minutos, acordados no Colégio de Líderes, no qual, inclusive, Vossa Excelência participou. Senhor presidente, senhoras e senhores,
Deputado André Lazzaroni, o pensador Bertolt Brecht também dizia que vivemos um tempo que temos que defender o óbvio. Nesse sentido, eu quero divergir da orientação aqui dos deputados André Correia e André Lazzaroni, na ideia de que existe uma contradição entre os poderes. Esse é o primeiro ponto que eu queria divergir. O que essa casa está fazendo hoje, nessa sexta-feira, é exatamente garantir a independência do poder, pelo menos até que o Supremo entenda diferente. Pode ser que a partir dessa decisão tenha alguma outra decisão do Supremo que mude tudo. Mas até esse momento, não há o desrespeito entre os poderes. Não dá para entender esta lógica de raciocínio implementada aqui pela base do governo e pela defesa. A prisão preventiva aconteceu, e tem aqui a peça, que é robusta, que aí eu concordo, não cabe a essa casa se transformar no judiciário, não cabe a essa casa imputar culpa e responsabilidade. É verdade isso, esse cuidado tem que ser tomado. É verdade sim que o direito de defesa tem que ser garantido a qualquer um, o que no dia a dia do Rio de Janeiro não é verdade, nem do Brasil. Mas é verdade que a gente tem sim que brigar pelo direito de defesa, pelo amplo direito de defesa. Agora, esta casa foi comunicada no prazo de 24 horas e está aqui nesse momento decidindo pela soltura ou não. O que me parece equivocado da defesa da base do governo é que, pelo raciocínio, esta casa só tem autonomia se soltar. Não. Esta casa está tendo autonomia no momento de definir e validar aquela decisão. Mas em nenhum momento está definido pela Constituição que essa casa tem que votar contra aquela decisão. Essa casa tem que votar, e é o que vai fazer. Essa casa tem que decidir, e é o que vai fazer. Então, erra no conteúdo a defesa quando diz que essa casa tem que votar pela soltura, porque senão esse poder aqui está violado. Não. Esse raciocínio não é correto. Nós vamos votar o que cada consciência aqui determinar. Pode ser pela soltura ou não. Esse é o debate. Esse é o debate. E aí entram alguns elementos importantes aqui. Primeiro, é verdade que as relações não é uma avaliação pessoal. A denúncia é muito grave. E aí esta decisão, ela é uma decisão política. Esta casa é uma casa política. Eu estava aqui quando se votou sobre a soltura ou não do deputado Álvaro Lins, na época, em maio de 2008. Eu estava aqui. Fui um dos deputados que, aqui, deste plenário, defendeu que não se soltasse. Foram poucos, nós perdemos de 40 votos a 11 naquele momento. E ali, eu lembro perfeitamente dos deputados da base me dizendo: esta é uma votação política. E eu vou repetir, esta é uma votação política, de entendimento político. O tribunal teve um entendimento, foram 5 votos. Foram 5 votos a 0. É raro ter unanimidade no tribunal. Foram 5 votos a 0. Desses 5 votos a 0, a denúncia é uma denúncia de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Organização criminosa porque associam ao ex-governador Sérgio Cabral, esse mesmo que poucos hoje têm coragem de defender. Esta é a base da denúncia. Então é evidente que é uma denúncia muito grave. Muito grave. Não está se tratando de algo irrelevante. Não é algo irrelevante para o Rio de Janeiro. Não é algo irrelevante para a vida dos aposentados que estão com salário atrasado. Não é algo irrelevante para a crise de segurança pública. Não é algo irrelevante para a crise da educação e para a saúde. Mas aqui dentro da Assembleia Legislativa, a presença desses deputados nunca impediram a oposição de existir. Ora, nem podem. Fiz sim a CPI das milícias, ela ficou trancada há 1 ano e meio. E eu presidi a CPI das milícias, depois de uma pressão gigantesca das ruas e da imprensa para que a gente aprovasse. Fiz junto com vários deputados aqui. Mas não conseguimos aprovar a CPI da saúde nem a CPI da FETranspor. Isso a gente não conseguiu. Conseguimos outras coisas.
Temos projetos assinados com vários deputados. Isso faz parte do dia a dia do parlamento. Mas não é disso que se trata. Quando se define uma prisão preventiva, e aí é o que cabe ao judiciário e é o que cabe ao legislativo. Pode o legislativo anular uma decisão sem assumir que este debate é um debate político? Esse debate é um debate político. O voto, seja qual for, será um voto político. Fraude em licitação, propina, superfaturamento de contratos. É disso que trata esta peça, senhores. É disso que trata essa peça. E quantas vezes a oposição aqui denunciou isso? Falou dos contratos e fomos derrotados. As praças de Madrid nos ensinaram que quem não nos deixa sonhar, a gente não precisa deixar dormir. Essa é a relação entre maiorias e minorias. O que cabe à minoria é o berro. O que cabe à minoria é o debate. O que cabe à minoria é sim fazer esse exercício, sabendo o que significa ser minoria, sabendo o que significa ser derrotado. Esta relação de poder sempre foi estabelecida aqui dentro de forma republicana, como tem que ser. Agora, a decisão da justiça, ela pode ou não ser confirmada nessa casa com uma decisão política. O que cabe a esta casa é assumir o seu papel. Há uma relação direta. E eu quero lamentar profundamente que dentro da margem de segurança, os interessados nessa votação não possam assistir. Porque sempre assistiram. Sempre estiveram aqui. Essas galerias vazias, ou pelo menos cheias apenas com funcionários da casa, é um reflexo da crise da democracia que a gente está aqui avaliando. E quero falar com a bancada do PSOL, ele é o Marco Coelho, o Anderson Nogueira, deputado Flávio Serafini, a gente sempre definiu aqui uma oposição sistemática a esse governo, tendo diálogo e tendo responsabilidade. Mas o que está em jogo agora é uma denúncia das mais graves, que tem relação com o que foi feito nos últimos 10 anos no Rio de Janeiro. Que se hoje a gente tem uma crise social profunda, se tem uma crise econômica profunda, isso se dá por um modus operandi deste grupo que está ali dentro, que hoje está, segundo o Tribunal de Justiça, respondendo por fazer parte de uma organização criminosa. É sobre isso que nós vamos votar. E é sobre isso que nós seremos cobrados nas ruas, como determina a boa democracia. Quem tem vida pública não tem que ter medo de ser cobrado na rua, seja de uma maneira ou seja de outra. Enfim, quero agradecer, presidente, ter sido escolhido aqui pela oposição para fazer essa defesa, e é evidente que a gente vai votar contrário ao relatório da CCJ, mas entendendo, para terminar, que a decisão do tribunal foi uma decisão que claramente diz: para a garantia da ordem pública e conveniência das instalações criminais, exposto decreto a prisão preventiva, ponto. Não há qualquer decisão sobre as funções do deputado, dos deputados. Então não cabe a essa casa devolver as funções, porque elas não foram retiradas nesta decisão. Aí a Assembleia vai estar indo além do que lhe cabe, além do que deve. Vamos decidir aqui politicamente se a gente concorda que essas graves denúncias podem ou não mantê-los presos. Essa é a decisão. Qualquer decisão além disso é um equívoco, que essa Assembleia ultrapassa os limites, aí sim, ultrapassa os limites constitucionais. Obrigado, presidente. Está aberto o processo de votação. Quem quiser orientar a bancada. Está aberto o processo de votação para encaminhar, com direito a 3 minutos, já acordado entre os líderes do partido, para encaminhar pelo PT, deputado Gilberto Palmares. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Presidente. Eu só quero, para tranquilizar, o seguinte: sim, aprovo o projeto de resolução revogando as prisões. Não reprovo o projeto e rejeito o projeto, e os deputados continuarão presos. Então, para encaminhar pela bancada do PT, o deputado Gilberto Palmares,
que passa a ter, nesse exato momento, 3 minutos de tempo acordado no Colégio. Senhor presidente, o encaminhamento da bancada do Partido dos Trabalhadores, não apenas meu, mas do deputado Valdec, da deputada Zeidan, é pelo voto não, referendando a decisão unânime dos 5 desembargadores. E eu queria dizer que nós estamos discutindo muito prerrogativa dos deputados e prerrogativa do parlamento. Mas eu lembro que as prerrogativas que os deputados e o parlamento têm são para defender o povo. Eu, por exemplo, estranho os colegas que defendem a revogação das punições esquecerem de, pelo menos, manifestarem alguma solidariedade a outras pessoas que não têm foro privilegiado e que também foram presas. Funcionários de gabinete, outras pessoas que nesse processo também foram envolvidos. Porque um deputado, acima de tudo, tem que ser solidário ao povo. A outra questão, quando a gente discute prerrogativa, tem que discutir responsabilidade. E eu repito o que falei na CCJ, que essa casa, e aí é responsabilidade das várias maiorias ao longo dos últimos 30 anos, tem passado a mão na cabeça dos barões de transporte. E eu quero demonstrar com um único exemplo. A Constituição Estadual tem 28 anos, 89. Ela consagra, por exemplo, um privilégio indecente, imoral, quando diz que a comercialização do Vale Transporte é prerrogativa dos empresários de transporte, impedindo, por exemplo, o Estado de licitar essa questão. Em 28 anos, várias vezes deputados levantaram essa questão, agora mesmo há uma emenda constitucional tramitando, e nunca uma questão como essa encontra guarida. Para concluir, eu concluo, senhor presidente, dizendo que essa questão está dentro do debate. Eu espero que esse processo de discussão seja amplo e que, de uma vez por toda, a Assembleia Legislativa assuma o seu papel, assuma a responsabilidade de defender a população do Rio de Janeiro e retirar e enfrentar os privilégios da FETransport e dos barões de transporte. O Partido dos Trabalhadores vota não ao projeto de resolução da CCJ. Para encaminhar pelo PSDB, presidente. Para encaminhar pelo PSDB, deputado Osório, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, a hora que vivemos é extremamente grave. O Rio de Janeiro está mergulhado numa crise política, administrativa, moral, em todos os níveis, em todos os segmentos. Senhor presidente, nosso voto é dado sem nenhuma satisfação. É um momento difícil para todos os parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa. Mas o nosso voto, senhor presidente, é dado por dever e também em representação à sociedade. Se nós estamos aqui, é porque para cá fomos enviados pelo voto popular, pela sociedade carioca e fluminense. E a ela nós devemos satisfação. E a ela nós devemos obediência, porque nós somos a casa de representação da população. Senhor presidente, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região definiu por 5 votos a 0, proferiu uma sentença por 5 votos a 0, depois de um apanhado, de uma peça elaborada pelo Ministério Público Federal, bastante extensa. Então, o PSDB entende, senhor presidente, que nesse momento nós devemos acatar a decisão do Tribunal Regional Federal. Por isso, senhor presidente, como vice-líder do PSDB nessa casa, encaminhamos o voto não, defendendo a população do Rio de Janeiro em sua representação. Para encaminhar pelo PRB, presidente. Para encaminhar pelo PRB, deputado Carlos Macedo, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as galerias, o pessoal na galeria presente, é triste, é lamentável esse dia, mas é necessário. E não podemos confundir as relações de cordialidade que sempre houve com relação aos 3 deputados que estão detidos e que no tempo oportuno terão o seu direito de ampla defesa.
E ao final desse processo, eu creio na justiça, o meu partido crê na justiça, com a maioria do povo, que ficará esclarecido quem acertou, quem errou. Essa decisão é uma decisão política, não é um pré-julgamento. Cremos e torcemos para que os 3 deputados consigam dar os esclarecimentos devidos. O PRB, encaminho para o PRB o voto não, ou seja, acatamos a decisão do TRF2, da turma do TRF2. Então, o PRB encaminha o voto não, pelo mantimento, ou seja, pela decisão do TRF2. Obrigado, presidente. Para encaminhar pelo PSOL, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, esse é um momento difícil na história do nosso país, onde a gente tem assistido uma luta entre diferentes setores da sociedade, entre oligarquias políticas que no Congresso Nacional persistem em manter rigorosos esquemas, em atuações do judiciário que muitas vezes sobrepassam garantias e direitos individuais, e nós do PSOL temos tentado ser coerentes numa linha de garantia dos direitos constitucionais, do amplo direito à defesa, mas sem confundir as prerrogativas parlamentares ou os direitos constitucionais de cada indivíduo com o direito à impunidade. A gente está aqui para decidir sobre uma prisão preventiva que foi sustentada num documento de mais de 200 páginas que liga diversos documentos, diversos depoimentos e que mostra um grande esquema aqui no Rio de Janeiro para favorecer diferentes grupos econômicos. Esse Rio de Janeiro que está sem pagar servidores, esse Rio de Janeiro que recentemente retalhou o bilhete único, esse Rio de Janeiro que vive a maior crise da sua história. O Ministério Público fala, por exemplo, de como as isenções fiscais estão relacionadas a essa crise, estão relacionadas a esse esquema que o governador Sérgio Cabral liderou aqui no Rio de Janeiro e que na leitura dessa peça está relacionado a essa acusação. Então, por isso, senhor presidente, nós entendemos que esse parlamento tem que tomar uma decisão política de manter ou não essa prisão preventiva para cortar esses esquemas. E a posição do pessoal é muito clara. Entendemos que esses esquemas aqui no Rio de Janeiro têm que ser sustados. Se o TRF, o foro que deve julgar os parlamentares, por unanimidade, teve essa posição sustentada numa peça bastante robusta, nós do PSOL tivemos a compreensão política também de que deve-se continuar com esse processo, garantindo o direito à defesa dos que estão apenados, para que a gente possa virar a página da política no Rio de Janeiro. Então, o voto do PSOL é não e a favor da manutenção das prisões preventivas. Para encaminhar pelo PCdoB, a deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, a defesa do Estado democrático de direito e a defesa da democracia no país são faces da mesma moeda. Assim entende o PCdoB. E essa moeda, senhor presidente, é a política. Aqui, nesse momento, nós estamos decidindo politicamente e seguindo o que diz a Constituição desse Estado, seguindo a Constituição desse país. As prerrogativas dessa Casa Legislativa estão sendo garantidas. E ao votar politicamente, senhor presidente, nós estamos votando com o povo, com a população, com quem realmente defende o seu voto aqui dentro. O voto do povo, que nos faz ter clareza daqueles que representamos. Entendemos que é dever do judiciário julgar, e o judiciário, por 5 votos, decidiu pela prisão preventiva. O PCdoB defende o devido processo legal,
defende o direito das pessoas. E é nesse sentido que essa Casa de Leis tem que exercer o seu poder, porque esse grupo que hoje está sendo preso tem a sua responsabilidade perante o povo, quando deixa a área da saúde sem as mínimas condições de atendimento da população. Quando fecha, senhor presidente, as universidades no nosso estado. Para concluir, deputada. Para concluir, presidente, quando esse grupo político vende a água do nosso povo, não tem outra voto a se dar aqui dentro, a não ser a manutenção da decisão do judiciário. O PCdoB vota não, senhor presidente. Muito obrigado. Caminhar, presidente. Para encaminhar pela rede, o deputado doutor Julianelli. Senhor presidente, essa com certeza é uma votação política. Não pode ser de outra maneira. O Estado do Rio vive a sua pior crise ética, política e econômica. E quem sofre mais com esse desatino do PMDB é exatamente o aposentado que não recebe o seu salário e a população mais pobre do Estado do Rio de Janeiro, que busca e não encontra na saúde pública, na assistência social, aquilo que necessita para a sua sobrevivência. Sobrevivência. Não é à toa que vemos aqui um mendigo debaixo de cada marquise do centro dessa cidade. Não é à toa que se somam denúncias de mortes desnecessárias nos hospitais públicos. Além disso, senhor presidente, temos um governador de joelhos que não governa esse Estado, não consegue propor soluções que contenham a violência pública e o caos social. Não consegue, não tem mais proposta. Então, por isso que aqui nós estamos tendo uma decisão política. E nada mais político do que acatar a posição da Justiça desse Estado, do Tribunal de Justiça desse Estado, que é quem tem subsídios para embasar essa sentença. Não cabe a essa casa, de maneira nenhuma, entrar no mérito jurídico criminal. Isso cabe à Justiça e cabe a essa casa fazer o julgamento político, justo, mas político. E é esse o voto da rede, buscando ser justo com a população e não com aqueles que estão sendo acusados. É esse o voto, encaminhando o voto não pela justiça social nesse Estado do Rio de Janeiro. Para encaminhar pelo PMDB, deputado Geraldo Pudim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós primamos pela independência e harmonia dos poderes. Mas o que está sendo discutido hoje aqui, e é preciso deixar bem claro a todos que estão nos assistindo, é se cabe ou não prisão cautelar, ou seja, prisão preventiva de parlamentar. Esta é a questão central que está sendo tratada aqui hoje. Cabe ou não cabe prisão cautelar, ou seja, prisão preventiva de parlamentar? O artigo 53 da Constituição Federal, no seu parágrafo 2º, é muito claro. O parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime
inafiançável. Recepcionado pela Constituição Estadual, no seu artigo 102, também parágrafo 2º. E aí podem dizer aqueles que o que se aplica lá não se aplicaria ao deputado estadual. Leiam, então, o artigo 27, parágrafo 1º do mesmo diploma legal federal. Artigo 27, parágrafo 1º. Aplicam-se a todos os parlamentares estaduais as mesmas normas aplicadas aos parlamentares federais. Aí, senhor presidente, o que nós estamos discutindo aqui não é tão somente político, não. É político, mas é jurídico também. Por que eu digo que é jurídico? Porque não caberia ao TRF essa prisão cautelar. Não caberia, porque não existe amparo constitucional para que a turma do TRF pudesse decretar a prisão de 3 parlamentares. O presidente dessa casa, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta casa e o presidente da Comissão de Orçamento desta casa. Aí dizem assim, não, está se estabelecendo o devido processo legal, ou seja, está havendo a harmonia dos poderes, porque depois que decretou lá, manda submeter a esta casa a apreciação de uma prisão cautelar. Ora, seria sim obrigação desta casa discutir e referendar se houvesse a prisão em flagrante por crime inafiançável, aonde não existe em nenhuma peça sequer, senhor presidente, a denúncia. Sequer a denúncia. Existem 5 delatores que estão dizendo que houve crime. Nem inquérito foi instaurado ainda. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente. Nem inquérito. Então, vamos parar com isso de jogar a opinião pública contra os parlamentares, como se nós aqui estivéssemos julgando possíveis atos praticados por deputado estadual. Os deputados estaduais saberão se defender em sede própria, no devido processo legal. Mas, nesse momento, o TRF não poderia ter decretado prisão cautelar de parlamentar, porque há vedação constitucional para essa medida. Então, o nosso encaminhamento foi no sentido de acolher em totum o projeto de resolução da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Marcos Abrão, do Avante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou aqui e quero dizer, senhor presidente, da importância do que nós fizemos hoje aqui e de que maneira aconteceu. E olhando para esse placar de 39, me remeto a 14 anos atrás, quando eu estava numa situação parecida como essa. Simplesmente estavam me acusando, me colocaram aqui para ser cassado e não respeitaram a Constituição, não respeitaram o regimento interno e assim o fizeram e a Justiça me colocou aqui novamente. Quero dizer para vocês que depois do que aconteceu, eu saí em busca da minha defesa. E depois do tempo passado, 22 desembargadores me absolveram por unanimidade. Então nós temos que ter muito cuidado com o que hoje acontece nesse vale de televisão, de rádio e de jornal. Não chegou ao gabinete de nenhum deputado, nenhuma folha de algum processo que nós pudéssemos dar uma olhada para dizer que alguém era culpado. Da mesma forma que fizeram comigo. Não tive o direito de ampla defesa, como os 3 parlamentares lá também não tiveram. Anteontem, conduziram coercitivamente. Ontem, prenderam.
e hoje queria afastar. Aonde está o direito de defesa? Aonde está a Constituição? Eu não sou advogado de ninguém, mas é um absurdo cometermos um ato desse. Queremos condenar? Senhor presidente, peço que Vossa Excelência escute o que eu estou falando. Senhor presidente, se estamos preocupados com a lei, o judiciário de nosso país e de nosso estado tem que fazer cumprir a lei. Quer condenar? Abra o processo, devido direito legal, processe, condene, e aí sim, afaste. Agora, se está tão preocupado, por que não afastou um político já condenado? Em Rio Bonito tem. O prefeito foi julgado com direito à ampla defesa, foi condenado por desvio de 12 milhões de reais, e o desembargador mete uma canetada e bota lá o político que já foi julgado e condenado. Aonde está a justiça que não vai lá e faz o que tem que fazer? Mas é simples, pega a opinião pública, aí vem esse circo da televisão, vem esse circo do jornal, todos aqui para dentro, porque a justiça tinha que ter feito a parte dela. Se lá tem desembargador, eles têm a Constituição na mão, mas não, fizeram como Ponto Pilácio, lavaram as mãos e jogaram a decisão para essa casa. Aqui, hoje não se julgou o que tinha que se julgar, aqui não se julgou politicamente, aqui se julgou juridicamente, e nós temos que aprender isso. Se a justiça quer fazer a justiça, vai caçar aqueles que já estão condenados. Eu sei, porque eu sofri isso na pele, e depois de 14 anos, eu estou aqui nessa casa. Para concluir. Muito obrigado. E depois de 14 anos, Deus me deu saúde, deu discernimento às pessoas que votaram em mim, para estar aqui de pé, mais uma vez, olhando para esse placar e vendo que hoje a Assembleia mudou. Não é mais como era 14 anos atrás. Hoje, a Assembleia Legislativa está respeitando a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o regimento interno. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Flávio Bolsonaro, do PSC. Encaminhando pelo partido, presidente. A compra de políticos pela FETranspor é um dos esquemas mais antigos que eu tenho conhecimento aqui no Rio de Janeiro. Só que ninguém nunca conseguiu materializar, colocar em provas no papel, nada ou pouquíssima coisa. E no momento em que Polícia Federal, Ministério Público Federal, desembargadores por unanimidade do TRF entendem por bem, para garantir as investigações, as prisões de alguns deputados e a suspensão das suas atuações parlamentares, é porque eu tenho a convicção de que algo muito mais grave que ainda não veio à tona está por vir. Então não é aqui desincompatibilidade nenhuma, há um total respeito à Constituição, ninguém está atropelando nada aqui, a casa faz o seu papel e o placar já é conclusivo, de 39 votos a favor do relatório e 19 contra. Eu e o deputado Márcio Pacheco, a nossa bancada, encaminhou pelo voto não para que o projeto, para que a proposta fosse rejeitada e a prisão fosse mantida sim. É duro pelo convívio que nós temos aqui de anos com os parlamentares que estão nesse momento sendo acusados, mas acima de qualquer relação pessoal, eu entendo, né, que está um momento histórico do nosso país de combate à corrupção. Eu entendo que o que a LERJ faz aqui hoje não é uma coisa que colabora com as investigações. Se fosse assim, se colaborasse com as investigações, não haveria necessidade de estarmos aqui hoje votando a suspensão de prisões, indo contra uma decisão unânime de um colegiado. Então, encaminho o voto não. A presidência dará início à primeira chamada. Deputado Bebeto, doutor Deodalto, foi justificada a sua ausência. Deputado Geraldo Moreira, deputada Tia Ju, teve a ausência justificada. Deputado... Bem, são os três. Segunda chamada.
deputado Bebeto, doutor Deodalto, Geraldo Moreira e Tia Ju. A presidência proclama o resultado. 39 sim. Deputado Carlos Mink, para declarar voto. Deputado Paulo Ramos também. Vossa Excelência já declarou seu voto, já encaminhou. Então, prioridade para declaração de voto, deputados que ainda não falaram. Deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores, proclama o resultado, por favor. Um momentinho, deputado Paulo Ramos, só para proclamar o resultado. Votaram 59 senhores deputados. 39 sim, 19 não, uma abstenção, 59 votantes. Portanto, o projeto foi aprovado. Vai à promulgação. Para declarar, senhor presidente. Deputado Paulo Ramos, declaração de voto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vivemos hoje aqui, senhor presidente, uma situação que eu vou adjetivar de esdrúxula, tendo em vista argumentos apresentados. Me parece que deveríamos aqui ter debatido o Estado democrático de direito e o respeito à Constituição. Talvez alguns acreditem que terão o apoio da opinião pública exacerbada. Isto não será novidade no nosso país. Para quem consulta a história, vai verificar que Vargas foi levado ao suicídio e o slogan dos fascistas na época era o mar de lamas. Com o golpe de 64, que ceifou a democracia por longos anos, também, na época, a mídia tentando conduzir a opinião pública, também disse: acabar com a corrupção, acabar com a subversão e garantir a realização de eleições diretas em 1965. A luta pelo restabelecimento da democracia ceifou muitas vidas, muitas. Acolheu, inclusive, a tortura. Mas as liberdades públicas e individuais é que foram completamente aniquiladas. E o povo brasileiro se reuniu em Assembleia Nacional Constituinte, derrotada a ditadura, para promulgar em 5 de outubro de 88 a nova Constituição. E a nova Constituição diz lá que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Independentes. Se os poderes são independentes, como pode, então, o Poder Judiciário, na sua independência, deliberar e submeter, ou ser compulsado a submeter a sua deliberação ao Poder Legislativo? Somos forçados a concluir que o próprio Poder Judiciário não respeita a Constituição, porque ele assume a sua dependência, decide e submete ao Legislativo. Para concluir, deputado. Então, senhor presidente, em primeiro lugar, o que fez hoje, por maioria, o Poder Legislativo foi enfrentar uma decisão extravagante
do Poder Judiciário. Porque se a própria Constituição diz que o deputado só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Afinal de contas, se os promotores, se os desembargadores, na sua unanimidade, estão convencidos da prática de um crime, por que que eles não julgam? Por que que eles não decidem? Eles têm o dever de dar a sentença. Este é o dever do Poder Judiciário. Para concluir, e aí, deputado. senhor presidente, e aí, tudo resulta, a partir do Supremo Tribunal Federal, da invasão da competência. Porque o Supremo Tribunal Federal, em relação a um senador, decidiu inconstitucionalmente, afastou do mandato e restringiu liberdades individuais. E aí, por uma decisão de 6-5, como o Supremo Tribunal Federal quer se fazer respeitar, uma matéria com tamanha repercussão no país inteiro, decidir por 6-5. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou a dependência dos poderes, rompendo com o texto constitucional. Para concluir, deputado, então, por senhor favor. presidente, não temos a prática, não temos, pelo menos a leitura diz isso, de tudo aquilo que nos foi encaminhado de última hora. Não temos a prática de crime inafiançável. Sequer o devido processo legal teve seu curso. A própria peça diz: suspeitas, indícios, não venham aqui com o domínio do fato, com assumir convicções em função da situação lamentável em que se encontra o Estado do Rio de Janeiro. É lamentável mesmo. Somos oposição a tudo que está aí. Mas, senhor presidente, não podemos deixar de defender o Estado democrático de direito. Quem assim o faz, admite logo depois que o primeiro poder, que é o poder legislativo, venha a ser fechado por alguma arbitrariedade. Muito obrigado, deputado. Quem pensa que vai surfar na mídia, seguramente ali na frente pagará um preço. E o pior, ainda há aqueles que têm quadros de seus partidos envolvidos em denúncias as mais diversas, já até condenados, mas que defendem, têm o cinismo de defender seus correligionários e aqui vem pregar uma moralidade contra a Constituição. É muito difícil, senhor presidente, mas aqueles que pensam que vão surfar na mídia, na verdade, vão ser afogados. Muito obrigado. Senhor presidente, para declarar. Para declaração de voto, estão inscritos aqui o deputado Zaqueu Teixeira. Os deputados que já encaminharam pelos seus... Momentinho. Os deputados que já fizeram encaminhamento pelos seus partidos, momentinho. Isso foi acordado no Colégio de Líderes. Os deputados que já fizeram encaminhamento pelos seus partidos têm que falar antes da declaração de voto. E é tempo igual, são tempos iguais, 3 minutos. Primeiramente, aqueles que não encaminharam. Deputado Zaqueu Teixeira. Senhor presidente, eu, como tendo sido operador do direito, não poderia me furtar a dar um voto hoje respeitando as leis e a Constituição. Porque está previsto no ordenamento jurídico 3 tipos de prisão: prisão temporária, prisão preventiva e prisão decorrente do auto de prisão em flagrante. Para os parlamentares, o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal é muito claro. Diz que deputado somente pode ser preso em flagrante delito em decorrência de crime inafiançável. Analisei toda a peça produzida pelo Ministério Público quando requereu as medidas cautelares. Analisei a decisão
proferida pelo Poder Judiciário. E aí, senhor presidente, falta ao Ministério Público fazer o essencial quando se pede prisão em flagrante ou quando quer a decretação de uma prisão preventiva, que é apresentar a denúncia. O Ministério Público não apresentou a denúncia. Não há inquérito policial instaurado. Há uma peça acusatória com uma bela argumentação. Entretanto, nesta argumentação, o Ministério Público diz que os crimes são inafiançáveis. Ora, nenhum dos crimes apontados pelo Ministério Público e reconhecidos pelo desembargador relator são crimes inafiançáveis. E o artigo 5º, inciso 66, para qualquer cidadão, é muito claro no que diz respeito à apreciação da liberdade. Porque quando admite-se liberdade provisória, mediante fiança ou sem fiança, isso sempre se dá, é um direito, é uma garantia individual. A liberdade provisória, quando, concluindo, senhor presidente, quando o crime não é inafiançável. E neste ponto é que a decisão é equivocada. Não dá para decidir no clamor, não dá para decidir naquilo que muitos querem. Eu não posso decidir com sede de vingança por enfrentar o PMDB na minha cidade. Não posso decidir assim. Eu tenho que decidir respeitando a Constituição. Porque se eu estou no parlamento legislando, eu tenho que minimamente respeitar a Constituição. E o artigo 53, parágrafo 2º, é muito claro. As prisões são ilegais e precisam ser relaxadas. E se considerar as prisões legais, é cabível a liberdade provisória. Que todos aqueles que estão presos têm o direito de responder em liberdade. E que respondam pelos crimes que o Ministério Público está imputando. Que eles possam se defender. E, comprovada a ilicitude, comprovados os desvios que lá estão, que todos sejam devidamente condenados. E aí sim, uma vez condenados, levados à prisão para cumprimento da pena. Foi isso que embasou o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, rapidamente, senhor presidente. Só para informar que a tia Ju pediu para... Já foi justificada. Já foi justificada a passagem que ela não conseguiu vir da Bahia. Ela está no enterro da Bahia, tomando conta da mãe dela. Deputado, escrita, né? Deputado Wanderson Nogueira. Logo em seguida, o deputado Carlos Mink, deputado Valdec Carneiro, deputado Eliomar Coelho, Gilberto Palmares e enfermeira Rejane Gilberto Palmares. Justificar o voto, senhor presidente. Justificar o voto, senhor presidente. Esse é um momento muito triste para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui referendando ou não a efetivação de uma decisão da Justiça, enquanto a UERJ está parada, enquanto os servidores públicos não recebem seus salários, enquanto as estradas estão esburacadas, os policiais morrendo e a população em total insegurança. Faço meu voto não pelo crivo da técnica jurídica. A técnica jurídica cabe ao judiciário. Não posso fazer o meu voto também pela relação cotidiana ou pessoal. Aliás, o meu voto nem é meu. O meu voto é de quem eu represento, especialmente o município de Nova Friburgo, a região centro-norte fluminense, de Cordeiro a Santa Maria Madalena. O voto não é só meu, é de quem eu represento, principalmente por aqueles que também, assim como eu, acreditam na superação da crise que o Estado do Rio de Janeiro vive. Por isso, o meu voto foi pela efetivação da decisão judicial e tenho esperança que o Rio tem jeito e a gente acredita nisso por um outro caminho, por um novo caminho. Deputado Marcos Abrão, nosso contando presente, deputado Eliomar Coelho, do PSOL. 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu queria dizer o seguinte: o pessoal fala, chegou a hora, é uma hora triste, é uma hora... Olha, é a hora da verdade. Eu ouvi muito discurso aqui falando em verdade, inclusive a respeito da condução do processo legislativo aqui nesta casa.
que tem embarreirado, inclusive, iniciativas de quem não pertence à turma daqueles que são aí acobertados no guarda-chuva do Executivo e da maioria que sustenta politicamente o Executivo. Então eu queria dizer o seguinte, não é questão de ter medo de opinião pública, a gente tem que deixar isso muito claro, mas sim questão de ouvir e sentir o que a opinião pública está passando miséria, passando fome. Quem não anda nas ruas não tem a oportunidade de ouvir o clamor quando as pessoas servidoras do Estado do Rio de Janeiro chega para você de forma muito clara, diz das suas dificuldades. Então isso daí, quem não recebeu o 13º ainda, referente a 2016, quem está com os salários atrasados, embora as suas contas chegam e não tem dinheiro para pagar, e aí tem que ter juros e correção monetária, o sucateamento da política pública da educação, a saúde totalmente destroçada, as escolas sendo fechadas, e aí vem dizer que esta casa aqui sempre conduziu pensando no Estado Democrático de Direito. E onde é que está o Estado Democrático de Direito? Quando a gente tenta fazer aqui uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma verificação exatamente desta relação promíscua entre o empresariado dos transportes e aqui deputados desta casa. Agora está vindo a baia. Só concluindo, eu queria dizer o seguinte, a decisão da Justiça não é totalmente sem fundamento, inclusive dizendo, recebeu 77 milhões, recebeu 45,8 milhões, está lá o número. Então vamos dizer que isso daí não é verdade, isso daí é invenção. Olha, a hora da carochinha de acreditar nessas coisas já passou há muito tempo. O povo está passando necessidade e esta casa tem que responder. Esta casa foi eleita para defender interesses da população, interesses do povo fluminense e não interesses privados e de meia dúzia dos empresários. Eram essas considerações. Deputado Carlos Wink. Senhor presidente, Wagner Montes, senhores deputados, vim declarar meu voto. Votei contrariamente à resolução da CCJ. Antes, na própria CCJ, já tinha votado contrário. Nós perdemos, eu e o deputado Luiz Paulo, perdemos de 4-2 e uma abstenção. Então, eu fui coerente no plenário. Votei também contrário. E por que votei contrário? Porque eu entendi que estava em causa, não a natureza dos deputados. São amigos de todo mundo, ajudam a aprovar os projetos. Nem que alguém tenha visto algum crime cometido por eles, eu pelo menos nunca vi. Era uma questão da justiça. Então a justiça por unanimidade decidiu uma coisa e eu acho que não caberia a esse parlamento revogar essa decisão. Esse é o ponto central. E por quê? Primeiro, deputado Wagner Montes, eu próprio tenho uma tradição de muitos anos aqui de luta contra a FETransport. Aliás, na peça acusatória do MPF, eu sou citado 3 vezes na página 129 por denúncias que eu fiz em 1989, que desapareceu o capítulo de transporte na Constituição Estadual, em 99, na CPI que a gente tentou fazer que não fez, e assim sucessivamente. Depois, senhor presidente, eu consultei, naturalmente, meus eleitores, que inundaram as redes. 100% deles pediram para eu votar dessa forma. Eu acho estranho que alguns deputados, se referindo, deputado Valdec, ao nosso voto, digam que a gente estava atrás da mídia ou de holofote. Eu estava atrás de saber o que minha base, meu eleitor pensava. E Vossa Excelência seguramente deve ter acontecido a mesma coisa. 100% dos meus eleitores, e foram centenas que entraram em contato, pediram para a gente votar assim. Meu mandato não me pertence. Então você tem que consultar aqueles de onde vem realmente a legitimidade do mandato. E por último, presidente Wagner Montes, eu tenho uma concepção de imunidade parlamentar, eu discuti isso na CCJ. Ela surgiu há 180 anos atrás de forma progressista para defender os mandatos de operários e camponeses na Inglaterra, que eram pobres. Então as pessoas que eles contrariavam, contratavam advogado, eles iam para a prisão.
Então, essa foi a origem do mandato parlamentar. É claro que essa imunidade foi se estendendo e acabou atingindo coisas que nada têm a ver com o exercício do mandato parlamentar. Inclusive, no dia 24 agora, o Supremo estará julgando isso, a extensão do foro e a extensão da imunidade. 4 deputados acompanharam o voto do ministro Barroso, limitando a questão do foro e da imunidade às questões inerentes ao exercício do mandato, ou seja, que tem intrinsecamente a ver com o exercício do mandato. Para encerrar, deputado. Para encerrar, eu espero que os deputados possam se defender da melhor maneira, eu espero que tudo isso possa ser desmentido. Agora, em vista da gravidade e do clamor, não poderíamos votar diferente, senão acompanhando a decisão do TRF2, que foi aqui derrubada por 39 votos a 19 e uma abstenção. Obrigado, presidente Wagner Montes. Deputado Valdec Carneiro, em seguida, deputado Gilberto Palmares. Presidente Wagner Montes, eu queria declarar o meu voto, que foi contrário à resolução da CCJ, relatada pelo deputado Milton Rangel na CCJ, ou seja, votei pela convalidação da decisão tomada ontem pelo TRF2 por 5 votos a 0, inclusive com o presidente fazendo questão de votar sem que houvesse necessidade, já que o placar estava 4 a 0, e foi uma decisão sobre prisão preventiva como medida cautelar dos 3 deputados aqui em questão. Ora, a medida cautelar, a prisão preventiva como medida cautelar, foi decidida pelo TRF2 para preservar a conveniência do inquérito criminal. Afinal de contas, é bom lembrar, sem que isso signifique antecipação de juízo, de sentença, muito menos de pena, são deputados, digamos, proeminentes da casa, né? Presidente da casa, um ex-presidente que preside a Comissão do Orçamento, o presidente da CCJ, que é líder do governo. Então, pela decisão do desembargador, acompanhada pelos 4 outros desembargadores, pela decisão do relator, todos certamente se preocuparam, né? E por isso usaram o Instituto da Prisão Preventiva como medida cautelar, para evitar que o processo de investigação pudesse ter algum tipo de perturbação. Eu quero também acrescentar que a resolução da CCJ, do meu ponto de vista, e eu fiz essa questão de ordem na CCJ, avançou para além do que decidiu o TRF2 ontem. O TRF2 ontem decidiu apenas, única e exclusivamente, sobre a prisão preventiva. Não decidiu sobre o afastamento de funções parlamentares. Esse é um outro tema. Parece que são iguais, mas não são iguais. Então, na nossa resolução aqui, aprovada por 39 votos, trata da revogação da prisão preventiva e também da reassunção das funções parlamentares. Isso tenho certeza que ainda vai ser objeto de mais discussão no Poder Judiciário. E, por último, quero dizer, pesam sérias acusações sobre integrantes do Poder Legislativo, não há nada a festejar, não há nada a celebrar, é um ambiente de profunda consternação, mas é muito importante que o baronato dos transportes não seja protegido por quem quer que seja, por nenhum agente público. Por isso a importância do aprofundamento dessas investigações, por isso a minha convicção, sem que isso seja antecipação de juízo, mas a minha convicção por confirmar, homologar, convalidar a decisão TRF2 tomada ontem por unanimidade. Foi esse meu voto, eu faço questão de declará-lo aqui ao microfone nesta sessão. Senhor presidente, a enfermeira Rejane, depois de falarem aqueles que não encaminharam, o Eliomar Coelho, o Valdec, o Carlos Mink e a enfermeira Rejane, também depois, Vossa Excelência. Perfeito, perfeito. É isso que primeiro foi o Zaqueu, o Anderson, que não encaminharam, depois foi a enfermeira Rejane, que tinha encaminhado pelo partido dela, mas ela não declarou voto. Enfermeira Rejane, 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vim aqui declarar meu voto porque, na realidade, nós temos muito que chorar por essa Casa Legislativa alegar constitucionalidade para tirar uma quadrilha de dentro das grades. Infelizmente, todo mundo sabe, senhor presidente, todo mundo sabe, e a população lá fora não aguenta mais. Infelizmente, essa casa aqui, se fosse levar a questão constitucional, deixaria de votar muita coisa aqui dentro.
inclusive CPIs que não são respeitadas. O governo não respeita os 12% constitucional de investimento na área da saúde. Então, por que há de se falar em Constituição? Hoje nós temos mais de 1.300.000 pessoas desempregadas por conta de uma crise política que se instalou nesse Estado. Nós temos governadores, ex-governadores presos, nós temos secretários de saúde presos, nós temos universidades onde as pessoas estão sem condições de trabalhar, onde nossos jovens não conseguem estudar. E a gente aqui fala em constitucionalidade para tirar os 3 deputados. Infelizmente, senhor presidente, o que nós estamos vendo nesse país é a desordem. O que nós estamos assistindo nesse país é a morte do nosso povo. Nós não queremos aqui mídia, não, porque o PCdoB nem espaço na mídia ele tem. Agora nós queremos, sim, respeito, senhor presidente. Primeiro que o PCdoB nem chamado para reunião de liderança ele é. Como aconteceu a reunião de líderes hoje, e nem o PCdoB e nem a rede foram convocados. Essa casa não segue regra de nada. Essa casa segue a regra da propina. Essa é a grande verdade. Assim como o judiciário também. Juiz Lalau, Gilmar Mendes, que você prende e ele solta. Nós não podemos ter medo de ninguém não, senhor presidente. Nós temos que dizer aqui no parlamento o que o povo quer escutar, porque nós chegamos aqui com o voto deles, e é por eles que nós vamos nos posicionar. Infelizmente, essa é a grande verdade. Infelizmente, o povo está morrendo dentro dos hospitais, que não tem material, que não tem medicação, que não tem absolutamente nada. E aqueles que são colocados como vanguarda no país, é porque esta Casa Legislativa, os poderes no nosso Estado, estão garantindo que o andar de cima fique cada vez mais rico. Cadê a CPI da saúde? Cadê a CPI do transporte? Cadê a CPI da FETransport? Quantas e quantas vezes esse parlamento quer investigar, quer ver realmente o que está acontecendo e, infelizmente, é tolhido de desenvolver as suas atividades. Prezado. Portanto, senhor presidente, nós queremos sim declarar esse voto, mas com muita angústia, com muita raiva do que acontece aqui dentro, da população do lado de fora, sem conseguir entrar. Essa não é a casa do povo. Aqui, infelizmente, é a casa daqueles que estão a favor dos grandes, de quem tem dinheiro, de quem tem poder. Essa é a casa de quem manda nesse país. Muito obrigado. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente Wagner Montes, antes eu queria saudar Vossa Excelência, independente de termos votado de forma diferente, que eu sei que fez um esforço enorme para cumprir o seu papel e vir presidir uma sessão extremamente difícil. Então, de coração, eu queria parabenizá-lo. Muito obrigado. E dizer, senhor presidente, que eu votei, fui um dos votos minoritários, votei para referendar a decisão unânime dos 5 desembargadores por várias razões. Aqui, vários colegas deputados, aliás, tem uma música muito importante do Caetano Veloso, que tem um espaço que ela diz o seguinte: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Às vezes, alguns colegas deputados, por a gente ter um voto e uma opinião diferente, tentam desqualificar o voto. Eu acho que faz parte da democracia a gente apresentar os nossos argumentos, mas não desqualificar quem pensa e vota diferente da gente. Eu votei
entre outras razões, não por proteção pessoal. Eu acho que a própria imagem do poder legislativo, o poder mais democrático do Estado Democrático de Direito, tem que ser preservada. E eu acato a decisão da maioria aqui, democrática, livre, de 39 a 19, mas seguramente essa decisão pesará contra a imagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E quero reafirmar aqui, senhor presidente, eu venho há anos ao lado de outros deputados, lutando contra os desmandos dos transportes. Nós fizemos aqui um debate ignorando o conjunto de discussões que está nesse processo da justiça. No centro deles está os desmandos da FETransport, estão privilégios de que gozam o setor de transporte, e enquanto eles têm privilégio, a população sofre. Quem ganha mais de R$3.000 não tem mais direito a bilhete único. Isso foi cortado com a votação da casa aqui o ano passado. Milhares e milhares de pessoas ganham R$3.100, R$3.200, passam a gastar o dobro do que gastavam o ano passado com transporte. Eu vou denunciar de vez o que falei. A Constituição do Estado perpetua um privilégio indecente aos empresários de transporte, que é eles terem o direito de monopolizar a comercialização do Vale Transporte. Como é que a gente pode admitir, 28 anos depois, uma coisa que estava na disposição transitória e que, portanto, tinha que ser derrogado, ser mantido esse tipo de privilégio? Então, o pano de fundo desse debate também é um dos elementos fundamentais do poder público, de responsabilidade do poder público, que é o transporte público, que é o metrô, que é a barca, que é o trem, que é os ônibus intermunicipais, servirem para enriquecer cada vez mais os barões de transporte. E eu acho que o Poder Legislativo, que tem a atribuição de regular essa questão, não tem cumprido a contento o seu papel nos últimos 30 anos. Então eu quero dizer aqui, encerrando, é doloroso, porque aqui a gente cria não apenas relações políticas, mas relações humanas, e quando a gente dá um voto para manter aprisionado pessoas com a gente convive aqui há anos, essa questão não é simples para cada um de nós. Mas eu espero que essa discussão difícil não morra aqui e sirva para que a Assembleia Legislativa, para que o Poder Legislativo cumpra de fato o seu papel e naquilo que depende do nosso trabalho, acabe com o privilégio dos barões de transporte. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.